A graça e a paz de Deus e do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Boa tarde a todos. Estou dando a continuidade no ensino do Evangelho de João, capítulo 14. E o título da mensagem de hoje é: Não vou deixar vocês sozinhos, disse o Senhor Jesus. Espírito Santo, ninguém melhor do que o Senhor para saber da importância que tenho do que falar hoje. É onde, naturalmente, o Senhor começa a ser oficialmente apresentado no Evangelho, onde o Senhor Jesus Cristo começa a verdadeiramente a revelar a importância do Senhor, que o Senhor ficaria conosco para sempre. É uma promessa e o Senhor Jesus Cristo cumpriu essa promessa, o Senhor habita em nós. Eu não tenho dúvida de que o Senhor vai me ensinar, vai me orientar e vai me instruir daquilo que deve ser falado. Abençoa teu povo, fortalece esse pequeno aprisco, abençoa, Senhor, ajuda, instrua, restaura, anima, liberta, Senhor, e converte. Que o Senhor Jesus Cristo venha ser glorificado através da tua obra nesse vídeo. Testifica aos corações, eu te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero desejar aos novos inscritos que sejam bem-vindos, ou bem-vindas, nesse pequeno aprisco. Fique à vontade para comentar e pedir oração e também orar conosco. Os nossos comentários, nossa irmã Marina Marques, glória a Deus, aleluia. Eu respondi, glória a Deus, Senhor Jesus Cristo, seja glorificado através da obra do Espírito Santo. Irmã Cristina, aleluia, aleluia, aleluia. Aí eu respondi, aleluia ou glória. Eu creio que eu já fiz esse comentário, mas na dúvida. Irmã Marigolar, Deus seja louvado, bem-aventurado aqueles que ouvem e guardam as palavras dessa profecia, palavra edificante. Glória a Deus, amém, o Senhor te fortaleça, foi a minha resposta. Nossa irmã Marigolar, estamos aqui ligadinhos, glória a Deus. E eu acabei não respondendo, mas respondo agora, amém. Irmã Cristina, amém, amém, amém. Senhor, glória, aleluia, eu recebo essa oração e concordo com teu filho. No nome de Jesus, ela cita ali a minutagem 39:25, que é uma oração ali que o Espírito Santo me usou. E eu também respondo, mas acabei me separando aqui. Eu estou correndo um pouco, preciso correr um pouco. Eu não gosto de fazer vídeo assim, mas o Senhor, o Espírito Santo, sabe o motivo. O nosso irmão Fábio Conceição, a graça, a paz, o irmão apareceu, irmão, feliz de ver o irmão novamente, continua, tá, irmão? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, irmão Luiz, tenho comentado pouco para não tomar tempo no estudo, mas não tenho esquecido de dar os likes. Que Deus Pai em Cristo Jesus continue abençoando a todos os irmãos, shalom, aleluia, bom rever o irmão, fique à vontade, o Senhor te abençoe e te guarde. Nossa irmã Iva Pérez, que a graça, a paz e o amor de Cristo seja com todos em nome de Senhor Jesus, amém. Boa tarde, irmãos, para glorificar Deus Pai, o Senhor Jesus nos ensina a orar com sinceridade e intimidade dentro da vontade de Deus. Ou seja, tudo que é bom, correto, perfeito, agradável e dentro da palavra já está liberado nas regiões celestiais. Quanto a receber depende da nossa fé na palavra de Deus. Quem crê e obedece caminha, avança, cresce e amadurece no conhecimento. As bênçãos acompanham aqueles que creem. O Senhor Jesus nos ensina que quem ama obedece a sua palavra e mandamentos. Com essa direção que nos dá o Espírito Santo, nosso Deus e Pai, e sempre será glorificado. Aleluia. Obrigado, Senhor Espírito Santo, por nos ensinar a sua santa vontade para nossas vidas. Seu amor é tudo. Irmão Aquino, glória a Deus pela sua vida, que o seu Espírito Santo abençoe e inspire para nosso crescimento e comunhão, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a minha resposta foi amém, aleluia, que o Espírito Santo continue tendo lugar em nossa vida para nos ensinar, crescendo em graça. Então, João 14, eu parei no versículo 15, que provavelmente em algum momento aqui eu vou estar falando, mas hoje nós estamos já entrando no versículo 16, e é onde o Senhor Jesus Cristo ele apresenta o Espírito Santo. Então, o versículo 16 assim: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, quem não conhece, o Espírito Santo não é apenas uma menção, não é apenas o Espírito. Nós precisamos conhecer o Espírito Santo e ver aquilo, como ele faz na nossa vida. Não tem como nós seguirmos o Senhor Jesus Cristo
se não tiver o Espírito Santo. Não tem como. Não tem como. Não tem como conhecer as Escrituras, saber o que as Escrituras quer falar, se não tiver o Espírito Santo. Não tem como seguir o Espírito Santo. Sem ele, nós não temos o consolo, o conforto, convencer do pecado, perdão, ajuda, a direção, nós não temos. Ele nos ensina até a orar, irmãos. Até orar o Espírito Santo ensina. Então, totalmente a obra é como o Senhor Jesus Cristo, obrigado, Espírito Santo, essa é forte. É como se o Senhor Jesus Cristo estivesse conosco aqui, lado a lado. Essa é a realidade. É exatamente assim. É que é a importância do papel do Espírito Santo. E é ele quem vai nos ensinar sobre o Senhor Jesus Cristo. Nós não vamos, nós simplesmente vamos ficar citando passagem. Não, lembra lá no monte, lá no Sermão do Monte, coisa e tal, e não vamos colocar em prática aquilo que ele ensina. Porque é o Espírito Santo que orienta, ele traz a palavra que é vida, é eficaz, né? E guarda, e rasga. Do Sheberá, Mecamentuberácia, e o Espírito Santo. Então o Senhor Jesus ele ia deixar seus discípulos, mas seguiria com eles. Como podia ser isso, né? Ele vai deixar, mas vai continuar com eles, né? Então o Consolador, o Espírito mesmo de Deus, viria depois que o Senhor Jesus partisse para cuidar e guiar o discípulo, o Espírito Santo. O poder regenerador do Espírito veio sobre os discípulos antes da ascensão do Senhor Jesus, como está lá no capítulo 20, versículo 22 do Evangelho de João. E se derramou sobre os crentes no Pentecostes, está lá em Atos 2. Pouco depois que o Senhor Jesus subiu ao céu, aí foi derramado, se não me engano, uns 10 dias depois. O Espírito Santo é a presença mesma, né? É a presença verdadeiramente de Deus em nós. E em todos os crentes, que nos ajuda a viver como Deus quer e a edificar a igreja de Cristo sobre a terra. Por fé, podemos nos apropriar do poder do Espírito cada dia. Por fé, porque a palavra diz que é assim. Então, se a palavra diz que é assim, nós temos que fazer por fé, a palavra diz. Se a palavra diz, então eu preciso tomar posse disso e seguir o que a palavra diz. Então, a palavra que se traduz consolador combina as ideias de consolo e conselho. O Espírito Santo é uma pessoa poderosa que está de nossa parte, né, operando em nós, né, e conosco. O seguinte capítulo ensina essa verdade sobre o Espírito Santo. Ele vai estar sempre conosco, né? Está no versículo 16 do capítulo 14, como acabamos de ler. O mundo em geral, olha, vai estar sempre conosco. Então ele vai estar, não pode de jeito nenhum, em momento nenhum a gente achar que estamos sozinhos. Não tem como. Vamos ler o versículo para a gente saber. Eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então ele não vai embora, a não ser que a gente faça ele ir embora. Aí a coisa pega. Né? Então ele convence do pecado, mas ele tem lá o zelo, né? Tem o jeito dele, enfim. Nós temos uma história, eu vou ver se eu acho, Senhor. Eu estou assim, meio que correndo, mas eu não vou deixar de jeito nenhum a qualidade cair não, irmãos. De jeito nenhum. Vamos lá. Como é que é o nome? Ah, tá. Tornou-se. Espírito Santo tornou-se inimigo. Onde é que está isso no Antigo Testamento? Isaías 63, 10. O Espírito Santo refere essa passagem bíblica indicando que devido à rebeldia e desobediência persistente do povo de Israel, o Espírito de Deus, antes de seu guia, passou a agir contra eles. Meu Deus do céu. Está escrito assim, ó. Mas eles se rebelaram e contristaram o seu Santo Espírito, pelo que lhes tornou em inimigo. E ele mesmo pelejou contra eles. Jesus. Tenta imaginar uma situação dessa. O povo de Israel fez tanto que, né, a situação inverteu. Né? O Espírito Santo era para ajudar,
Aí, nesse caso, então vocês querem? Então, peraí. Deus faz exatamente assim, tá? Deus faz exatamente assim. A mesma coisa sobre Jesus Cristo. Deus ele age em todos eles iguais, porque é Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E está naquele dia que chega lá, Senhor Jesus, eu expulsei demônio no teu nome, você lembra de mim? Não conheço. Você estava praticando iniquidade. Todos, né? Então a gente está vendo aqui, irmãos. A coisa é muito séria. Nós não podemos deixar entristecer o Espírito Santo, deixar ele de lado de jeito nenhum. Isso não quer dizer que nós não vamos falhar, que nós não vamos pecar, que nós não vamos errar, que nós não vamos enfraquecer. Isso não quer dizer nada disso. Somos seres humanos, corre sangue aqui nessa carne. Mas o que eu estou querendo passar é cada vez que aconteça qualquer coisa parecida com isso, uma fraqueza, dúvida, se submeter a ele, Espírito Santo. A tua palavra afirma. A tua palavra garante que o Senhor habita em nós, o Senhor nos ajudaria. Irmãos, na hora, é na hora. Não sabe esse negócio de volta aqui amanhã, não, é na hora. Algo acontece. E eu não vou falar nada aqui a respeito disso, porque cada hora ele trabalha de uma forma, a sua multiforme de maneira de trabalhar. Então, ele vai estar sempre conosco. O mundo não pode receber o Espírito Santo. Isso é privilégio dos crentes que nasceram de novo, que se arrependeram dos maus caminhos, dos pecados, nasceram de novo, aceitaram o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e começaram a caminhar numa vida para largar as coisas que estavam erradas, para consertar. Então, nesse momento que aceita o Senhor Jesus Cristo como Salvador, ele passa a habitar dentro de nós, ele habita dentro, é Deus habitando dentro de nós. O Senhor Jesus Cristo, em determinado momento, ele virou e falou assim: não procura Deus, não está aqui nem ali, Deus está dentro de vós. Está bem claro isso. O que ele estava falando? Que o Espírito Santo, ele é Deus que está dentro de nós. É isso que ele está ensinando. Então nós temos que entender a riqueza que nós temos, porque nós vamos ser cobrados, irmão. Que é muito dado, muito será cobrado. Eu creio até que nós vamos ser mais cobrados do que o povo de Israel. Eu sou Benaventura e Arabaçai, nós temos a graça, irmãos. Nós temos a graça, e o povo de Israel. Era lei, uma lei que não podia ser obedecida, tá? Não tinha como obedecer a lei. Então, o mundo não pode receber, não tem como o mundo receber. Ele mora conosco, está em nós, bênção. Ele nos ensina. Ali no versículo 26 nós vamos ver isso. Ele nos ensina, ele é um professor, ele nos ensina, ele conversa conosco, ele nos orienta. Eu não vou dizer para vocês, irmãos, que eu tenho a intimidade que, por exemplo, Benei teve, né? Ou tem. Eu não vou falar. Misericórdia, estou longe, mas longe disso. Mas eu vou falar para os irmãos, o que eu tenho de intimidade, não tem como negar a presença, a existência dele, não tem como. Depois que eu passei a dar ouvidos à voz dele, que ele me orientou, desde aquele momento lá, eu já tinha experiência com o Espírito Santo, mas eficaz mesmo, assim, aquela de forma assim, não tem como negar. Eu já contei aqui, para quem me segue já conhece a história. Foi em 2020, quando houve a pandemia, que em um determinado momento eu falei assim, poxa, esse cenário aí tá um cenário apocalíptico. Então, eu já estudo escatologia, pelo menos há 10 anos, eu vou escrever um livro sobre Apocalipse, de tudo que ainda vai vir, depois que passar isso. Eu fiquei naquilo dali, já comecei a preparar, um rascunho e coisa e tal, e aí nisso eu ouço nítido. Você, antes de ensinar, de escrever sobre Apocalipse, você primeiro precisa conhecer Jesus. Aí eu, conhecer Jesus? Como assim? E aí veio aquela dúvida, etc. Tal, e um pouco mais à frente ele volta e fala, mas antes de conhecer Jesus, você precisa me conhecer, porque sou eu que vou te ensinar de Jesus. Irmãos, então, sabe, tipo assim, não foi só essa experiência, não, foram outras experiências, ele falando comigo, sabe, assim, uma orientação, me mostrando meu pecado, me mostrando a minha fraqueza, me perdoando, né, que quem perdoa é o Senhor Jesus Cristo, mas o Espírito Santo é que te conduz para esse perdão.
Ele que te ensina, ele ao mesmo tempo que ele é consolador, ele é intercessor. Então, a linguagem que ele precisa falar, ele fala lá com o Senhor Jesus Cristo, com Deus. Ele roga, ele pede. Então, ele tem, nós temos o advogado consolador, o Espírito Santo, o advogado salvador, Jesus Cristo, para interceder junto a Deus. Então, nós precisamos, irmãos, ser crentes firmes, né? E essa palavra, tudo que eu estou falando aqui, eu vou mostrar na palavra, irmão. Não vai ser através de filosofia, não. É claro que a gente tem a nossa experiência, como eu acabei de contar aqui agora, mas quando eu falo de minha experiência, por exemplo, você precisa conhecer o seu Jesus Cristo, né? Mas quem vai te ensinar sobre Jesus sou eu, né? Você, antes de conhecer o seu Jesus, você precisa me conhecer, porque sou eu que vou te ensinar de Jesus. Aí você fala assim, onde é que tem isso na Bíblia? Aí você vai lá abrir em João, né? Capítulo 16, capítulo 16, versículo 13. Quando eu li isso aqui, eu tomei um susto na época. Meu Deus. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Tudo que o Senhor Jesus Cristo falou, ele está trazendo para nós. É por isso que quando a gente lê e medita na palavra, as palavras crescem. A gente pensa que é a gente, né? Não, é o Espírito, tudo é obra do Espírito Santo. Tudo é obra, não, assim como sem o Senhor Jesus Cristo nós não podemos fazer nada. Nós não podemos fazer nada sem o Espírito Santo. Nada. Vai ser letra, vai ser obra de homem, vamos ficar cansados, vamos ficar chateados, vamos ficar magoado, triste, não vamos perdoar, vamos continuar pecando, porque se a gente não tem o Espírito Santo, a carne predomina. Volto a dizer, não significa dizer que nós não vamos errar, que nós não vamos escorregar, que nós não vamos pecar. Vamos, porque somos pecadores, nós somos seres humanos, mas imediatamente você sente que houve alguma coisa errada. E deu uma cara. Aí você vai se humilhar com ele. Se você deixar de lado, né? Eu não sei quantas vezes ele acumula. É claro que ele acumula. E você perseverar nisso, irmãos, chega uma hora que ele... você não quer me ouvir. Porque o Espírito Santo, ele tem zelo. Tem zelo, está na palavra que ele tem zelo. Então, o mundo não pode receber, ele mora conosco, ele nos ensina, como acabamos de ver, está lá em João 14, 26, ele nos recorda as palavras de Jesus, que eu acabei de ver aqui, eu vi, mas é engraçado que a referência aqui está outra, eu vou aproveitar um balo aqui, eu vi, se não me engano, 16, agora tem 15, 26 e 14, 26, exatamente. Vamos lá, 15, 26, para deixar claro aqui, 15, 26, vamos lá. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Olha que coisa linda. Quando vier o Consolador, ele vai que minha verdade passa, testificará de mim. E mais um outro versículo, onde diz, deixa claro, ele me glorificará. Está muito claro, deixa eu ver onde é que está aqui, acho que é 16. Está aqui, ó. 16, 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou lá de anunciar. Ou seja, como é que ele vai glorificar? Através de nós, irmãos, através da obra. Né? Quando o Senhor usa, né, um servo, uma serva, né, de forma equilibrada, com amor, com equilíbrio, com zelo. Aí a pessoa recebe do outro lado, imediatamente, Senhor Jesus, ele é glorificado na hora, através da obra do Espírito Santo que faz em nós, na nossa vida, para que o outro receba, para que o outro testifique, para que o outro conserte a vida, para que o outro busque, para que o outro entregue a Deus, sabe? Eu vou passar a ti, Senhor, meu Deus, todos os dias a entregar as primícias do dia.
Então, ele nos recorda a palavra do Senhor Jesus, isso é lindo. Ele nos convence do pecado. Irmão, você está errado, isso aqui está fazendo. Isso está errado. Você está vendo que isso não é certo? Está vendo que isso não... É assim, irmão. Conforme você vai tendo uma intimidade com ele, mas a palavra dele, a voz dele, você vai ouvindo, mas nítido, não tem como errar. Não tem esse negócio de fingir que não está. Isso não é um pensamento, não tem como não. Isso é claro, né, irmãos? É questão de amadurecendo na fé, né, e praticando. Nos convence do pecado, mostra-nos a justiça de Deus e anuncia que Deus vai julgar a maldade. Ele nos guia a verdade e nos comunica as coisas que vão vir. Além de tudo, ele é um grande escatologista. Lá em João 16, de novo, versículo 13, ele vai falar das coisas que hão de vir. Então, por isso, temos estudado aqui Apocalipse, irmão. Nós estudamos aqui ontem o capítulo 4, né? Vai vir os 5. Nós vamos ver o que nos espera aí, né? Se nós vamos estar aqui, mas se tiver que estar, como é que vai ser o nosso comportamento? Precisamos aprender, irmão, para não dar mancada. Se errar, nos dias de hoje, se a gente errar, tem conserto, irmãos, tem conserto, né? Por aqui, vem por aqui. Mas errar, com o bichão aí tomando conta, o anticristo, não tem conserto, não. Se errar, acabou. Não tem. Errar que eu falo não, mas eu posso aceitar a marca, vai. Não vai, não. 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não vai falar de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Escatologista. Ele sabe, ele conhece toda a Bíblia. Ele que pode nos ensinar o Apocalipse. Mas não é porque eu não sei o Apocalipse que eu não vou estudar e que vou ler por nós. O que é importante ele vai revelar, irmãos. O que é para o homem ele revela. O que não é de Deus ele não passa batido, eu não quero saber. Não está revelado. Então, nos convence do pecado, mostra-nos a justiça de Deus, anuncia que Deus julgará a maldade, nos guia a verdade e nos comunica as coisas que há de vir. Glorifica Cristo, olha aí, tá vendo? Acabamos de ler lá. Ele glorifica Cristo. O Espírito Santo se mantém ativo entre os crentes desde o começo dos tempos. Mas depois do Pentecostes, ele passou a habitar, né? Viver verdadeiramente dentro do crente, no momento que o crente se arrepende, aceita o Senhor Jesus Cristo de verdade. Sabe o que é de verdade, irmãos? Ele vai recebendo. Porque quem convence do pecado é o Espírito Santo. Então a obra para aceitar o Senhor Jesus Cristo como Salvador é feita pelo Espírito Santo. Nesse momento ele não está habitando ainda, mas ele está orientando. Ele está orientando. Aí a pessoa se convence. Não, quer saber de uma coisa? O que eu estou fazendo? Que vida é essa? Eu vou para onde? Não tem futuro nenhum isso. Sabe? Inclusive é uma palavra até para crente, tá? Tem crente aí, irmãos, que não tem o Espírito Santo. Isso é um perigo, irmão. Vai para onde ser o Espírito Santo? Não vai não, irmão. Não vai para o céu, não. Se não tiver o Espírito Santo, não vai para o céu. Precisa parar e entender o seguinte: será que eu perdi o Espírito Santo? Será que eu nunca recebi? Nunca ninguém me ensinou a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, estão tirando ele até da igreja. Quer mais o quê? Tiraram ele do púlpito, botaram ali a hermenêutica, botaram a exegese, tiraram ele do púlpito, né? Botaram ali o conhecimento do homem. O Espírito Santo é que convence do pecado com coisas simples, irmão, coisas simples. Ele testifica, na hora que ele fala, testifica lá do outro lado. A pessoa recebe, né? Tem revelação, aí ali tem outros dons. Por quê? O Espírito Santo. Quem dá os dons? O Espírito Santo. Quem batiza com o Espírito Santo? O Senhor Jesus Cristo. Batiza com o Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo. Mas quem escolhe os dons para o crente é o Espírito Santo. Dá uma bravida. Nós vamos falar aqui bastante sobre o Espírito Santo. Precisamos. Porque infelizmente, na grande maioria das igrejas, é outro assunto que está enterrado, né? Como assim, o livro de Apocalipse, os dons, falar em línguas, e por aí vai, né? Esse assunto do Espírito Santo também
Espírito Santo, acabou, não fala mais nada. Então o Espírito Santo se mantém ativo, ele se mantém ativo entre os crentes desde o começo dos tempos, né? Então, mas quem ouve as palavras de Cristo entende o poder do Espírito, né? E eles lhe dão uma maneira totalmente nova de ver a vida. Isso aí, irmão. É exatamente isso que acontece. No arrependimento, entra isso aí. Eu preciso mudar. O que está acontecendo comigo? Agora, não é você entrar numa igreja e se virar um beato, né? Virar um fariseu, virar um fanático. Nada disso, é porque o Espírito Santo não... Ou então tu parou de ouvir ele. Chega um determinado momento, por exemplo, um dos momentos cruciais na vida do crente, perdoa. Na hora que ele chega para você, não precisa perdoar, o que você está fazendo? Você perdoa ele. Não vou perdoar, não. E quer ser crente sem perdoar? Quer ir para o céu, mas não vai, irmão, não vai, não vai, não. O que o Senhor Jesus Cristo falou é muito sério. É muito sério. Sabe, o crente, ele precisa fazer uma retomada, uma reflexão, né, desde quando se converteu, para ver onde é que foi que perdeu o primeiro amor. E eu tenho que voltar, não tem jeito, irmão. Eu estou pedindo isso e graças a Deus o Senhor está me ensinando a voltar ao primeiro amor. Isso aí é através do interesse que a gente mostra para ele. Senhor, de manhã, estou com sono, não, mas eu vou orar. Missa do Senhor. Eu vou orar e não quero orar só pensando em mim, não, Senhor. Eu sou egoísta, eu tenho que orar naquilo que... Onde é que o Senhor diz que é para orar? Aí entra lá em 1 Timóteo capítulo 2, aí está lá. Pelos reis, né, pelas autoridades, pelos irmãos, pelos pequenos apriscos. Né? Então, assim, pela nossa família. Temos que chegar, irmãos, e parar com esse negócio de ser um crente acomodadinho, irmão. Fica lá só vai à igreja domingo, aí fica que nem a igreja romana aí, irmãos. Lá o homem lá fala lá um monte de, né? E aí as pessoas, né? Vai para casa, não muda nada. A nossa igreja... Obrigado, Espírito Santo. Estamos precisando, verdadeiramente, levantar Martinho Lutero na igreja evangélica, irmão. Precisamos de Martinhos Lutero na igreja evangélica, sabe? Para parar, falar mesmo, botar lá as 93, 96 teses e pregar lá, entendeu? E falar e continuar falando, para ver conserto, para ver arrependimento. O negócio está muito no automático, irmão. Está muito no automático. Até Santa Ceia virou no automático. As pessoas só querem saber de empurrar um suco de uva para dentro com um pedaço de pão e muitas vezes está até no celular. Acabou a reverência. É claro que isso não é generalizado, a gente vê pessoas com temor participando da ceia, isso não é de ordem geral. Mas quando o mal começa, irmão, a erva daninha, quando começa a se espalhar. Então, eu rogarei ao Pai, o Senhor Jesus rogou ao Pai para que viesse o Consolador, tá? Acabamos de ler. Rogar é diferente de pedir, tá, irmãos? Rogar é implorar com choro, é implorar com humildade, é pedir com muita humildade, né? Eu rogarei ao Pai, né? Então, Jesus, ele rogou ao Pai que enviasse o Consolador, porque o Senhor Jesus sabia que ele o Consolador, ele é um Jesus, ele é o Jesus, o Jesus, né, que morreu na cruz, ele está do lado direito de Deus, né? Mas agora vem o Senhor Jesus Cristo, que caminhou com os discípulos, ele está aí caminhando conosco, em Surema, Narabachá, em todos os lugares. Ele está aqui na Manta, de Menassi, no Rio de Janeiro, mas está aí na França, irmã Marina, está aí contigo também, irmã Marigo, lá em Curitiba, irmão Lucas, minha irmã Cristina, minha irmã Iva, está aí em São Paulo, está em todos os lugares, está aí no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, irmão Fábio. Ele, sabe, ele vive, ele habita, está dentro de nós, isso é muito sério, nós precisamos, se tu tem dúvida, para a tua caminhada, para a chuva, não é nossa. Vê quem recebe, vê onde é que tu perdeu a simplicidade, porque ele só habita na simplicidade. Se tentar ser alguma coisa, não adianta que ele... Porque ele é simples, ele é igual pai, igual filho. O pai que fez? Não, tu vai nascer numa manjedoura, olha só. Então, somente aqueles que amam sinceramente, olha só,
o Senhor Jesus rogou ao Pai que enviasse o Consolador, mas somente aqueles que o amam sinceramente, olha só, e que se dedicam à sua palavra. O Senhor Jesus emprega o tempo presente. Se me amardes, é o tempo presente, versículo 15. Antes de ler o 16, tinha o versículo 15, que foi o último lá que a gente leu. Ressaltando assim uma atitude contínua de amor e de obediência. Está assim lá no versículo 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Pronto. Como é que você vai guardar o mandamento se você não lê a Bíblia, irmão? Se você não lê o Novo Testamento, você não conhece. Pô, o Espírito Santo falou para mim. Foi uma mudança de vida, mudança de atitude. Claro que eu estou me acertando até. Eu volto a falar aqui, eu não quero fazer disso um jargão não, irmão. Mas eu não cheguei aonde Deus quer que eu chegue. Também não estou aonde eu estava. Agora também não vou me acomodar aqui, né, irmão? Isso não é fácil. Eu fico usando esse jargão aí, daqui a pouco se virar jargão aí. Eu tenho que ir em direção aonde Deus quer que eu chegue. O que passou, passou. As coisas para trás ficam para trás, olhando para Cristo. Oh, glória. Autor e consumador da minha fé. Então o Consolador, o Senhor Jesus chama o Espírito Santo de Consolador. Irmãos, eu vou ter que parar aqui. Essa aí é a primeira pala. É a primeira pala. Oh, glória, que bênção. Que bênção. Deus vivo. Vou ter que parar aqui. Oh, glória. Isso é porque ele quer se manifestar, irmão. Ele quer operar, ele quer testificar, ele quer ensinar. Eu estou parando aqui, mas vou continuar. Vou parar aqui o Consolador, exatamente nessa parte aqui, é que eu vou parar. No próximo, amanhã, se Deus permitir, vou estar aqui continuando. Não saímos do versículo. Estamos no versículo, olha só, estamos no versículo 16, a importância da apresentação. Né? E eu falei, confessei minha fraqueza, eu falei, vou ter que correr. Isso foi correndo, não saí do versículo 16. E tem um lado bom nisso aí, porque não sei o que estou fazendo. Então não é do meu jeito. Oh, glória a Deus. Irmão, temos que investir tudo no Espírito Santo. Que é Ele que vai fazer a gente investir no Senhor Jesus Cristo. Isso não falha, isso é certo. Para a gente alcançar o céu. Não importa o que aconteça. Vem a adversidade. Às vezes você pensa assim, sempre me esqueceu. Tantas coisas que acontecem. Obrigado, Espírito Santo. Nesse dia. E quando a mão toda na cheia, você me desce. O Senhor me surpreendeu. O senhor sabe que eu quase não tive nem tempo, mas o Senhor me surpreendeu. Rebodar abaixo. Abençoa teu povo, Senhor, esse pequeno aprisco. Aviva a tua obra, Senhor. Esses que estão frios. Senhor, meu Deus, esses que estão frios, esses que estão quase parando, Deus. Senhor, meu Deus, que alguns já até recuaram. Xarabandarabachai. Aviva a tua obra no meio do teu povo, Senhor. Aviva. E desperta teu povo para te buscar, para te adorar, para te servir, para te glorificar, Senhor, para santificar. Ó Deus, para que então possa ser luz, Senhor, no meio de trevas e fazer com que outros venham, Senhor, Deus, a querer o Senhor. Nesse dia, muito obrigado. Abençoa cada um, que o Senhor Jesus Cristo venha a ser glorificado através da tua obra, Espírito Santo, nesse vídeo. Testifica os corações, eu te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.